Amém. Queridos, isso é tão fundamental na nossa vida que se nós entendêssemos a importância de controlar a nossa boca, muitas coisas que tem a humanidade, as pessoas, seriam. Tá dando uns cortes aqui, né? Amém. Pronto. E queridos, uma das coisas que nós precisamos aprender é domar a nossa língua. Então, a nossa boca ela pode ser usada para muitas coisas, né? Para palavras de bênçãos ou de maldições. E a palavra de maldição não é apenas sobre a vida do outro, sobre a nossa vida. À medida que nós não domamos o nosso comportamento, e o hábito de falar demais é um comportamento, e por vezes nos coloca em situações indesejadas. Basta você lembrar, recente ou talvez um pouco mais na sua vida, você vai entender que se você tivesse falado menos, você teria sido poupado de algumas coisas que você sofreu. Certo? Então vamos praticar a palavra, iniciando por esse texto. Amém? Muito bem. Queridos, nós tivemos já uma semana anterior, 2 semanas aí, onde nós falamos a respeito de filhos amados, de um Pai eterno. Quem lembra disso? Eu ainda lembro, né? Isso. Eu, pelo menos, eu tenho que lembrar, né? Ao menos eu tenho que lembrar, né? E queridos, hoje nós vamos falar a respeito de um texto que está ligado a essa questão de filiação, do entendimento, da compreensão que nós temos a respeito da nossa filiação. Então, o título da mensagem de hoje, para quem está anotando aí, até para discutir futuramente nos grupos familiares, né? Chama-se Futuro e Eternidade. Hoje foi falado aqui, em um dos momentos, né? A respeito de que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Vocês lembram disso? Isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E quando a Bíblia, por vezes, fala em coração, ela está falando a respeito do nosso espírito. Então Deus, o Pai, colocou a eternidade no espírito do homem. Então isso já está. O texto, a tradução, quando se refere a esse termo, esse verbo colocou, então esse verbo está no passado, significando que isto já aconteceu. Então Deus já colocou no seu coração o sentimento da eternidade. Amém? Então eu quero convidá-los a ler um texto comigo, que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Carta aos Filipenses, né? 4, 6. A palavra diz assim: não fiquem preocupados, ou não fiquem pré-ocupados. Outras traduções dizem: não fiquem ansiosos, não andeis ansiosos, por coisa alguma. Coisa alguma aqui, queridos, é coisa alguma. Então, poderia ser traduzido ali por nada. Não fiquem preocupados, não preocupem a sua mente com nada. Mas, antes disso, em tudo, contrário de nada, né? Em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Aquilo que vocês pedem para Deus. Pela oração e pela súplica,
com ações de graça. Queridos, esse texto é riquíssimo e também é uma orientação para a nossa vida. Quando o texto fala, não fiquem preocupados com coisa alguma, o escritor desse texto, ele sabia que na nossa mente, na nossa cabecinha, existem preocupações. Existe ansiedade. Temos outra versão aí, por gentileza? Que fala em ansiedade? Talvez ao meio. Olha lá, ó, viu? Ó, King James, né? O rei James, fala o seguinte: ó, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário. O que é o contrário disso? É você não ter ansiedade. Quem não tem ansiedade tem confiança. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou pedidos declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas, com ações de graças. Queridos, uma das maiores preocupações do ser humano nos dias atuais é exatamente com o seu futuro. Muito embora a palavra diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem, coração espírito. Lembrando vocês que nós somos um espírito. Nós somos espírito. Repita comigo. Nós somos espírito. Legal. Que lindo, né? Que bonito. Porém, este espírito, ele habita em um corpo. É corpo, não é porco. É corpo. Espírito habita em um corpo. E esse corpo, então, possui uma alma. E esta alma, ou nesta alma, residem, habitam também a nossa mente, que é as nossas vontades e as nossas emoções. Isso aí. Esse corpo, que possui um espírito, possui também uma alma. E Deus colocou a eternidade no coração, espírito. Porém, esse mesmo corpo onde habita o espírito também possui uma. Esta alma, então, ela fica preocupada. Não é o seu espírito que fica ansioso e preocupado, é a sua alma. Aí nós voltamos para a palavra de Deus e diz, olha, alma, não fique preocupada, não fique ansiosa por coisa alguma. E queridos, uma das maiores desgraças da humanidade é exatamente esta sensação de que precisa estar constantemente se preocupando com o seu futuro. Por conta disso, existem guerras, porque alguém quer habitar um território maior do que o seu oponente, para poder ter mais riqueza, para poder somar mais alguma coisa, para que em um futuro o seu território seja maior, seja mais produtivo. Por conta disso, queridos, por conta da preocupação com o futuro, pessoas cometem bobagens. Por quê? Porque eu preciso me garantir. O meu futuro precisa estar garantido. Enquanto que Deus já colocou a eternidade no nosso corpo. Essa preocupação, ela é desnecessária. Quando eu entendo que Deus já colocou a eternidade no meu coração,
preocupações necessárias, certo? Não precisa disso. Uma vez que eu tenho um espírito, e neste espírito já habita a eternidade que Deus. Aí você pode estar pensando assim, mas pregador, nós precisamos nos preparar para o nosso futuro, eu preciso ter uma provisão para o meu futuro. Ok, certo? Você precisa de fato pensar no seu dia de amanhã, ok? O que nós não podemos fazer é ter uma preocupação de que, se eu não fizer, ele não. E não é isso que a palavra diz. Eu vou substituir isso aqui. Sou um som melhor, né? E, queridos, e não é isso que a palavra diz. A palavra diz que Deus já colocou no seu coração o sentimento da eternidade. Então a minha preocupação com o meu futuro, ela é totalmente desnecessária. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer e viver e receber. À medida que eu recebo aquilo que eu creio, eu passo a viver uma vida plena, uma vida abundante, e não uma vida de preocupações. Exatamente por essa questão de preocupação com o futuro, que pessoas investem, que pessoas lotam os salões de beleza por aí, né? Para que num futuro, aquela ruga que apareceu, nossa, aquela ruguinha, então eu vou fazer um planejamento para tirar essa ruga daqui, para que no futuro ela não exista mais. Né? Também preocupação assim com a questão capilar, né? Oh, escuta, já pensou em fazer um transplante para que no futuro você volte a ter cabelo, né? Preocupações, queridos, desnecessárias, certo? E a palavra de Deus nos diz que não precisa ser assim. Tá? Vamos ler lá o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Olha só que grandeza, queridos, que existe nesse texto. E a palavra de Deus então nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Abençoou é passado, então isso já aconteceu. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, nós já fomos abençoados. E você foi abençoado não só com uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso. Você foi abençoado também com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E se eu acredito nisso, a minha preocupação com o futuro, ela simplesmente deixa de existir. Eu já fui abençoado, então eu não preciso me preocupar com o meu dia de amanhã. Eu já sou abençoado. Todas essas coisas que pregam por aí, isso é desnecessário. É a maneira de alguém querer tomar o seu dinheiro, apenas. Certo? Um dia desse alguém estava uma conversa aí particular, o rapaz falou assim: "Oh, escuta, mas o que você acha do fulano lá e tal?" Eu falei: "Conhece?" Eu falei: "Claro." "Mas já leu algum material dele?" Eu falei: "Sim." "O que tu achou?" Eu achei ele uma pessoa inteligente, inteligentíssimo, por sinal. "Ah, é? É mesmo?" Eu falei: "Sim." Tão inteligente que ele ficou rico.
acredito que inclusive com o teu dinheiro. Então ele é uma pessoa inteligente. Mas tudo aquilo que ele escreve sobre coisas que trazem sobre vocês uma preocupação com o dia de amanhã. E a palavra diz que nós não devemos nos preocupar com isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, se eu fico ansioso com isso, eu acabo gastando com o que eu não deveria. Aí eu lembro, peraí um pouquinho. Deus colocou a eternidade no meu coração. Então, o meu espírito não precisa deixar a minha alma ficar ansiosa. Então, eu submeto a minha alma ao espírito. E não ao contrário, não submeto o espírito à minha alma. Isso me traz controle e me dá segurança. Certo? Vamos ler um outro texto aqui também que fala sobre isso. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Olha só. E não vos amoldeis, não vos conformeis, não tomem a forma, não fiquem amoldados ao sistema desse mundo. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que vocês, então, com a sua mente renovada, experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Queridos, aqui está falando vontade de Deus, não vontade das pessoas que vivem ao teu derredor. Não é a vontade do seu vizinho, a vontade do seu patrão, a vontade do seu funcionário. É vontade de Deus. Esta sim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a sua vida. Dessa forma, você não precisa ficar conforme os padrões desse mundo. Lembrando que existe um príncipe desse mundo, que tem apenas uma única função. E a função dele, por sinal ele executa essa função muito bem, a função dele é matar, roubar e destruir. Matar toda a vontade de Deus, o projeto de Deus, os propósitos que Deus depositou na sua vida, a intenção dele é matar, excluir isso. Roubar os teus sonhos. E destruir tudo aquilo que você idealizou, tudo aquilo que você desejou para a tua vida. Ele tem um único projeto: matar, roubar e destruir. Ah, mas como assim destruir, pregador? Sim, destruir o seu sonho, destruir a sua família, destruir as suas finanças, destruir os teus projetos, a tua vida material, espiritual, ministerial. Queridos, tem uma coisa gravada na sua cabeça. Ele, o inimigo, o diabo, ao qual esse texto se refere, ele sabe muito bem como fazer isso. Ele não quer destruir Deus da sua vida. Não. Ele quer criar situações para que você se torne tão capaz que não precise mais dele, Deus. Aí você segue a sua vida sozinha e lá na frente você quebra a cara, se arrebenta. O projeto do inimigo, do diabo, é exatamente esse. Certo? Não é afastar Deus de você. Não.
Porque ele sabe que se ele colocar na sua alma que você é mais forte, você é mais inteligente, você não precisa se reunir com os irmãozinhos no domingo à noite. Você não precisa ir no culto ouvir a palavra de Deus. Não, não. Vai na internet, aí tem aí uns, como é que chama? Não. Influenciadores aí que são muito mais inteligentes. Inclusive esse povo é muito mais rico do que o pregador da tua igreja. O pregador anda de carro popular, o cara anda de carro importado. Então esse cara é melhor. Ouça ele, não ouça o pregador que está ali falando sobre a palavra de Deus. E o inimigo sabe muito bem como fazer isso. Vocês já viram aquele termo chamado espelhamento, né? Com certeza já, né? Não é o espelhamento da pintura do carro, assim, né? É você se espelhar em alguém. E existem pessoas aí, queridos, muito hábeis e sábias para convencer você. E você se deixa convencer. Por quê? Porque a sua alma quer buscar mais. A sua alma quer ir além. Porque a sua alma, ela tem uma preocupação com o seu futuro. Então eu preciso somar riquezas. Para que quando eu tiver com meus 50, 60, 80 anos, então eu vá morar numa ilha paradisíaca lá, cheia de coqueiro. O cara não vai dormir embaixo de um coqueiro, né? Pode cair um coco na sua cabeça. Certo? Você se preocupa com a alma apenas. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que você seja integrado à sua igreja. Não uma placa qualquer, mas a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Isso que é o projeto dele para a nossa vida. Para que então você, estando integrado em uma igreja, você venha a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não vontade dos homens, dos influenciadores. Pessoas enviadas pelo diabo para acabar, para destruir, para roubar, para matar a sua vida. Misericórdia. Estamos em frente? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3:11. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Olha só. Ele fez, ele quem? Senhor, Deus. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Se ele fez tudo apropriado no seu tempo, significa que não foi antes nem depois, né? Foi no tempo exato. Também colocou no coração do homem o desejo, olha aí, o desejo profundo pela eternidade. Colocou, já é assim. Contudo, porém, entretanto, o ser humano, homem, criação, não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Por que isso, queridos? Porque a alma, ela grita. A alma, ela quer dominar sobre o espírito, onde já está depositada essa eternidade. Ah, pregador, mas como é que eu faço então? Eu luto, mas essas coisas acontecem ainda na minha vida. Ok. Nós precisamos aprender. E aprender, às vezes, pode ser imediatamente ou um processo. E qual é esse processo, então? Leia a palavra. Convide o escritor da palavra a fazer parte da sua vida. Se deixe envolver pelo Espírito da palavra de Deus. E esse sentimento almático, ele vai
abandonar você. Já que você não consegue abandoná-lo, aplique então a palavra de Deus ao seu coração, ao seu espírito. E este sentimento que lutava, que berrava e esperneava, ele vai abandonar você. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Olha só o que a palavra diz. Isso é um reforço, né, ao que nós estamos falando. Portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Amém. É uma nova criação. As coisas antigas já passaram, já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Queridos, esse texto, ele está dizendo que quem está em Cristo já é uma nova criação. A velha criatura, aquela criatura almática, já ficou para trás. Já está no passado. Ela existiu, porém, ela está no passado. Eis que tudo se fez novo. Novidade de vida para a nossa vida. Então eu deixo de ter uma preocupação, acrescentar preocupações ao meu dia a dia, e no lugar disso eu coloco o quê? Uma segurança, uma centralidade da palavra de Deus. E esta centralidade da palavra, essa sim, me dá a segurança que eu preciso. Para quê? Para não andar ansioso. Para não estar me preocupando com coisas desnecessárias. Para não sair de casa todos os dias, certo? Para ganhar o leitinho das crianças. Queridos, quem entende que já é abençoado, essa pessoa, ela não sai de casa para batalhar. Pois é, vamos à luta novamente, porque cada dia é uma batalha. Não, eu já sou mais do que vencedor, a palavra me garante isso. Ele me fez vencedor, nele, em Cristo. Se eu tiver que sair de casa todo dia para mais uma batalha, para uma luta diária, então, porque pela força do meu braço eu vou ganhar, eu vou conquistar. Queridos, eu estou desprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Então eu entendo que ele já me deu a vitória. E se ele me deu a vitória já é minha, é nossa. A vitória pertence a vocês, os que estão em Cristo Jesus e tiveram a sua mente renovada, a sua mente transformada pelo poder da palavra de Deus e não da palavra dos homens. Por mais que possam aplicar ciência, inteligência, até agora tem uma inteligência artificial aí também, né? Já existe, né? Muito usada, por sinal. Meus queridos, você está em Cristo. E ponto final. Você está em Cristo. Você já teve a sua mente renovada pelo poder da palavra de Deus. Então, viva isso. Comporte-se como tal. Paulo falava, lá em Coríntios, ele dizia o seguinte: quando era menino, eu tinha comportamentos de menino, pensamentos de menino, agia como menino, tomava cascudo da gurizada como menino. Porém, esse menino deixou de existir. Hoje eu tenho outro comportamento. Comportamento de quem entendeu essa diferença para a sua vida. Que as coisas
antigas, velhas, precisam ser deixadas no passado. Coisas velhas aqui, querido, se refere à velha natureza, natureza humana, natureza caída. O que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden? Eles caíram. A partir dali, nós herdamos uma natureza caída. E aos que estão em Cristo Jesus e tiveram a sua mente transformada, renovada, quem entende o que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós, nós então passamos para outra fase. Não mais a fase que carregava uma natureza caída, mas hoje eu tenho a graça de Deus na minha vida através do sacrifício do Filho dele, que ele enviou a esse mundo, para que essa sua cabecinha possa ser transformada. Então aquela velha natureza caída, hoje, não faz mais parte da minha vida, porque ele me libertou. Ele me libertou disso. E a palavra de Deus vai além ainda. Ele diz que, por amor, ele nos transportou do império das trevas, natureza caída, e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, Jesus, o Cristo Salvador. Então é aí que você está hoje, querido. Nós pertencemos ao reino, não mais a um império. No império, já falamos sobre isso, existe um tirano. E todo o império trabalha para satisfazer este tirano. Não muito diferente de alguns lugares aí, né? Ah, mas e o reino? O reino é o seguinte: todas as pessoas fazem parte desse reino e vivem juntamente com o rei. Quem é o nosso rei? Jesus, o Cristo, o Salvador. Nós fazemos parte do reino, queridos. Do reino do Filho de Deus, do Filho amado de Deus. A palavra diz que ele nos deu autoridade para estarmos assentados com ele nas regiões celestiais, à direita do Pai. Então, se você está assentado com ele, Cristo, você não está mais fazendo parte daquela turminha que fica diante do trono, adorando, louvando. Nós falamos há alguns dias a respeito de escravos, ou servos, né? E filhos. O escravo, ele não conhece a vontade do pai. O escravo, sim, precisa sair de casa todo dia para conquistar o leitinho para os seus filhos. O filho não. O filho já tem tudo. O filho chega na geladeira, na casa do pai, ele abre a geladeira, ele pega lá o saquinho, o litro de leite, né? E pronto, é dele, aquele negócio é dele. O servo tem a mentalidade de que ele precisa batalhar para ganhar o leitinho de cada dia dos seus filhos. E o nosso rei, ele já nos deu. Portanto, isso já é nosso. Interessante, né? E para encerrar, vamos ver aqui Efésios 2. Efésios 2, versículo 4. De 4 a 10, na verdade, né? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Mas ele, Deus, sendo rico em ouro, pedras preciosas, metais preciosos, né? Não. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.
portanto, ele já amou. Você é amado. Próximo. E estando nós mortos em nossas transgressões, né? Falávamos, né, em natureza pecaminosa, falei sobre isso agora há pouco, nos deu juntamente com Cristo, o Filho. Pela graça, vocês são salvos. Salvos de quê? Dessa bagunça toda que tentam enfiar na sua cabeça, queridos. Libertos de toda essa prostituição que tentam enfiar na cabeça das pessoas nesses dias. Pela graça, nós fomos salvos de termos a nossa mente contaminada com coisas que me remetem a preocupações com o meu futuro. E juntamente com ele quem? O Filho, Cristo, nos ressuscitou. Se nós estávamos mortos em delitos, em pecados, juntamente com o Filho, hoje quem tem a mente renovada, então nós também fomos ressuscitados com ele. Nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros. Você pode substituir isso por eternidade. Nos séculos vindouros. Então não pense você que o mundo vai acabar amanhã. Não, não vai, querido. Está escrito lá. Vão haver ainda muitos séculos. Certo? Nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. E essa bondade, ela se revela através de Cristo Jesus. Porque pela graça, vocês são salvos. Ele está repetindo isso, né? É igual criança, às vezes tem que repetir e repetir para entender, né? Então ele está repetindo aí. Tá? Pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Então não é que assim, e agora? Pois é, às vezes eu acredito, mas logo desacredito. Ora tenho fé, ora duvido. Ora creio, ora não creio. Enquanto está tudo bem, eu acredito na palavra. Não, realmente, eu sou mais que vencedor. De repente, eu tenho ali como é que diz? Alguma coisa não acontece como eu gostaria. Certo? Eu fico frustrado. Eu tinha uma expectativa, só que isso não aconteceu, então eu magoei. Fiquei com um beição, quase arrastando no chão. Então agora eu não acredito mais nessa história. Não, esse papo aí de que eu sou mais que vencedor, não é assim. Que o primeiro desafio que eu tive, eu caí, eu não passei dele. Como é que é isso? Como que ele me fez vencedor? Se eu não consegui vencer uma coisa tão simples. Meus queridos, os desafios que você enfrenta, que vocês enfrentam, que nós enfrentamos, eles não afetam a verdade da palavra de Deus. Todos nós temos desafios. Todos nós passamos, às vezes, por algumas dificuldades. Uns podem considerar as dificuldades como um forjamento para a sua vida, como uma experiência, como um aprendizado, e outros podem simplesmente, Deus, que dia horrível, né? Ó céus, ó vida. Lembra daquele desenho lá das hienas lá, né? Os mais experientes, né, Almir? Eu ia falar os cabelinho branco assim, né? O Almir lembra, né, Almir? O Lip e o Hard, isso, né? Então tinha um assim que queria andar e tal, e seguir em frente, o outro ali vinha, né, se arrastando. Queridos, a nossa vida não precisa ser assim. Não. Isso faz parte da velha natureza. Onde é que nós paramos lá? Efésios 2, 4 e 8 aí, ó. Porque pela graça vocês são salvos. Repetindo de novo. Ó.
mediante a fé. Não a dúvida, mediante a fé. Eu preciso confiar. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Porque a carne, a alma, ela vai questionar isso, queridos. Próximo. Não de obras. Quer dizer, não é pela força do seu braço. Não é pelo seu conhecimento. Não é porque você é expert em alguma coisa. Não. Por mais inteligente que você seja, por mais capacitado que você seja, isso não vem de você. Não vem das suas obras. Para que você não se glorie. Próximo. Pois somos feitura dele. Ele quem? O Cristo. Criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nela. Pronto, acabou. Encerrou o assunto. Queridos, é assim. Jesus, quando entregou o Espírito, quando estava na cruz, o que ele falou? Está consumado. Ponto final. Está consumado. Pô, pregador, mas o que eu preciso fazer então? Dormir na sombra? Também. Porém, queridos, está consumado diz o seguinte: você não precisa fazer mais nada para ser merecedor. Você é merecedor mediante a fé nele, em Cristo Jesus. Por que as pessoas complicam tanto uma coisa tão simples? Por que as pessoas resolvem fazer corrente de orações e campanhas e sei lá mais o que? Para merecer alguma coisa. Considerando que Deus, então, Deus está vendo o teu sacrifício, está vendo que você, então, conseguiu completar uma corrente de oração. Aí Deus, então, ele fica penalizado por você e vai lá e resolve te abençoar. Aí você está fazendo uma corrente de oração, aí um dia lá você fica resfriado. Aí, pois é, eu fiz, eram 7 dias de oração, eu só fiz 6. Como eu não cumpri o 7º dia, Deus não me abençoou. Aliás, além de não me abençoar, ele me amaldiçoou com esse resfriado. Certo? Queridos, não é assim. Não é assim. Aí eu tento convencer Deus de que eu sou bom. E como eu sou bom, então, Deus agora vai ter que provar para mim que ele também é bom. Então ele vai me dar o que eu quero. Eu me comporto direitinho, bonitinho, né? Ajudei até uma senhora idosa a atravessar a rua. Agora Deus vai então me abençoar. Eu tento convencer Deus, certo? De que Deus não sabe as coisas que eu preciso para a minha vida, certo? Deus estava virou o rosto para o outro lado. Então eu preciso disso. E Deus não sabe que eu preciso disso. Então eu tenho que fazer algumas coisas para acordar Deus e Deus então entender o que eu preciso para a minha vida. É eu que sei o que eu preciso para a minha vida. Então eu convenço Deus a me dar aquilo que eu quero. E quando Deus não me dá aquilo que eu quero, eu frustrei. Desisti. Saiu da igreja. Certo? Foi embora. Foi morar no mato. Não, lá naquela igreja, lá eu não vou mais porque, afinal de contas, né? Eu ia todo domingo lá, eu até cantava no louvor às vezes, né? E Deus não entendeu o que eu precisava. Eu precisava disso e Deus me deu outra coisa. Eu precisava de uma esposa para então ela preparasse tudo para mim. E agora eu me vejo tendo que fazer também as coisas para ela.
Então, esse negócio de Deus não entendeu a minha oração, né? A menina, né, da mesma maneira. A menina pediu um marido para Deus, um homem santo, forte, né, que providenciasse, provesse tudo que ela precisava, né? Eu vou me casar para ser feliz, certo? Aí casa, tal, o primeiro dia que o marido não leva lá o copo d'água para ela geladinho lá com uma rodelinha de limão assim em cima assim, não, ficou triste. Deus não ouviu a minha oração. Queridos, existe uma verdade. E esta verdade, ela está contida na palavra de Deus. Nós temos esta ansiedade pelo futuro. Porém, Deus já colocou a eternidade no nosso coração. Então, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Basta crer na palavra de Deus e praticar. Então, eu creio na palavra e recebo a palavra na minha vida. Declaro a palavra na minha vida. Com isso, através disso, por meio disso, a boa, perfeita e vontade de Deus, ela ocorre, ela acontece. Eu vivo dentro de um plano perfeito. E o perfeito, queridos, nem sempre é aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus planejou para você. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos fazer uma oração, queridos? Se você tiver liberdade, coloque a mão no seu coração aí. Vamos orar ao Pai. Pai Celestial, graças te damos. Sabemos, Deus, que o Senhor nos ama de uma tal forma que nos deu o teu Filho amado Jesus Cristo. Jesus Cristo nos amou de uma tal maneira que nos enviou o Espírito Santo. Este Espírito que está em nós e sobre nós, para que através deste Espírito nós tenhamos a tua palavra, que é viva e verdadeira para a nossa vida, a qual nós extraímos os princípios de vida para aplicarmos na nossa vida. Pai Celestial, nós sabemos que o Senhor já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus, o teu Filho, em quem nós cremos e a quem nós amamos. Pai Celestial, que toda esta igreja, ela tenha este entendimento de que nós já somos abençoados. Eu não preciso fazer nada para ser merecedor. Eu já sou merecedor, porque a tua palavra me garante isso. A tua palavra diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. E estas bênçãos estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, a quem nós amamos. Que este sentimento, que este espírito esteja em cada coração, trazendo as revelações da tua palavra, Senhor, e fazendo com que, de fato, nós possamos entronizar este desejo do Senhor para a nossa vida. É que esta vontade se estabeleça de uma forma boa, perfeita e agradável. Pai Celestial, declara uma semana de vitórias, uma semana de bênção, uma semana abençoada na vida de cada um dos meus irmãos. Onde eles estiverem, a tua luz estará com eles, o teu Espírito estará com eles. Pai Celestial, quebra de todos os corações algum sentimento de preocupação, de ansiedade com coisas terrenas, com coisas materiais. Somente
o Espírito esteja sintonizado com o teu Espírito, a qual nos dá a vida e vida abundante. Nele, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor?